Depois, desviando o rosto para o apóstolo, exclamou, quase sem forças: Meu filho, aqui tens tua mãe. A pequena inspiração do crucificado estava quase esgotada. A sua respiração entrou em queda e, gastando as últimas forças, ordenou entre ofegos: Desejo que abandoneis este lugar. O abdômen voltou a deformar-se e a cabeça, tal como os músculos dos braços e ombros, descaíram. Os homens manifestaram a intenção de darem meia volta e retirarem-se, mas Maria, sempre em silêncio, deu um passo para o crucificado. Inclinou-se muito lentamente e beijou o joelho direito de Jesus. Depois, escondendo o rosto nas mãos, abandonou o penhasco, amparada por seu filho e por João. Creio que tanto o centurião como eu ficamos impressionados pela força daquela mulher. Uma hebreia que teria a oportunidade de voltar a ver e da qual colheria uma revelação preciosa e inestimável. A pequena, quase insignificante, sombra de Maria, mãe do Mestre, não tardou em se desvanecer na penumbra. João e Judas acompanharam-na no seu caminho, de regresso a Jerusalém. Mas as outras mulheres continuaram a curta distância, suspensas do crucificado agonizante. Estavam ali, entre outras adeptas e crentes, Ruth, também irmã carnal do Nazareno, Salomé, a mãe de João, Miriam, esposa de Cleopas e irmã da mãe de Jesus, Rebeca e Maria, a de Magdala, mais conhecida hoje por Madalena. Pelas 14h25, o Optio autorizou ao que fazia às vezes de rancheiro que distribuísse a comida entre os homens da patrulha, porco salgado, queijo, pão e uma ração de água com vinagre, conhecida com o nome de posca. Todos os soldados, com exceção dos que estavam de sentinela, se reuniram em volta da fogueira, dando boa conta da comida. Durante aqueles breves momentos de tranquilidade, perguntei ao oficial por que razão os legionários tinham empilhado tantos montes de rama na base de cada uma das cruzes. Convidando-me a saborear o vinho fermentado, Longino explicou-me que era uma simples medida de graça. Caso fosse necessário, se assim se ordenava ou se a agonia dos condenados se prolongava demasiado, deveriam deitar fogo à lenha. O fumo acabava com os crucificados, asfixiando-os em questão de minutos. Alguns dos soldados, procurando apaziguar o medo que, sem dúvida, ainda os atormentava, começaram a gracejar à custa dos prisioneiros. Um deles, mais ousado que os outros, voltou-se para Jesus, brindando com seu púlcaro de latão: Saúde e sorte ao rei dos judeus. Aquilo contagiou os outros, que também levantaram a sua caneca para a cruz do Galileu. Interrompendo a respiração ofegante, Jesus exclamou: Tenho sede. O Optio consultou o centurião e este autorizou a que aproximasse do Galileu a tampa do cântaro que continha a água envinagrada. Arsênios agarrou na tampa e, depois de a espetar na ponta de uma das lanças da escolta, aproximou-se do madeiro, levantando o pilum de modo a que a rolha previamente impregnada de posca tocasse nos lábios poeirentos do mestre. Naturalmente, não desperdicei a oportunidade. Jesus abriu a boca, mordendo ansiosamente a cortiça. O líquido limpou a terra, mas, ao penetrar nas feridas, o ácido feriu novamente a carne do Nazareno, que logo afastou a cabeça. Arsênios baixou a lança e, ao observar que o prisioneiro não tinha intenções de repetir o umedecimento da boca, afastou-se. Os lábios do rabi acusavam com os seus tremores uma intensificação da crise febril. Peguei então no archote. Ao aproximá-lo do rosto de Jesus, descobri como a tetanização começara a reduzir o brilho do esmalte dentário e aumentar a opacidade do cristalino. O olho esquerdo continuava fechado pelos hematomas. A insuficiência paratiroideia, provocada pela tetanização, devia ser alarmante, com uma acentuada baixa da concentração de cálcio no sangue. Não havia tempo a perder. Afastei-me uns passos, até chegar ao extremo do promontório e, de costas para os legionários, coloquei os crótalos nos olhos. Segundos antes, quando tirava as lentes de contato da bolsa, vi como João e o seu companheiro regressavam da cidade, unindo-se às mulheres.
Avisei Eliseu do exame iminente, anunciando-lhe que, se não me enganava, Jesus de Nazaré tinha entrado em pleno no processo pré-agônico e que, a fim de sincronizar a exploração médica com o tempo real, ajustasse os cronômetros do módulo com a ativação do circuito ultrassônico, recordando-me a hora de 5 em 5 minutos. Recuei de novo, postando-me a 3 metros da cruz central, e ativei as ondas ultrassônicas. Eram 14 horas e 30 minutos. A minha primeira preocupação foi conhecer a perda geral de sangue. As hemorragias constantes, em especial depois do encravamento, fizeram-me suspeitar de uma grave baixa da volemia. As ondas de 3,5 MHz procuraram as principais artérias e o efeito Doppler nas cavas e na aorta confirmaram os meus temores. Naquele momento, o volume total de sangue foi calculado em 47%. Portanto, pelas 14 horas e 30 minutos Jesus tivera uma perda de 2,82 litros. Esses dados e outros mais complexos que preferi poupar no meu diário, foram obtidos, como anotei na devida altura, depois do termo daquela primeira parte da grande viagem. O Nazareno, pois, tinha perdido quase metade da volemia, continuava a sangrar e sem possibilidades de repor, pelo menos, parte do plasma perdido, fato este francamente difícil. A anemia galopante acabaria por provocar um desfalecimento de que não poderia recompor-se. Naquele momento, supondo que isto pudesse ser possível, o corpo do Messias deveria ser colocado em posição horizontal. 14h35, o imediato exame do baço veio confirmar a quase total destruição do circuito gerador de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, que tinha descido ao alarmante número de 2.700.000 por milímetro cúbico de sangue. O baço fora libertando as suas reservas, mas depressa ficou esgotado. Quanto à aceleração da eritropoiese na medula óssea e à estimulação da síntese proteica, havia tempo que tinha descido ao limite mínimo. Estas perdas na corrente sanguínea e a não ingestão de líquidos compensadores desde que fora içado a um madeiro vertical estavam originando uma sede esmagadora, talvez um dos piores sofrimentos, e, consequentemente, um desmedido esforço cardíaco. A insuficiente ventilação pulmonar, cada vez mais precária, fizera disparar todos os alarmes e o coração, no esforço supremo, lutava para bombear sangue à musculatura dos ombros, braços e intercostais. Estes últimos, principalmente, tinham tomado a seu cargo, praticamente, 90 e, por vezes, 100% da responsabilidade respiratória. O músculo cardíaco, enfim, que numa pessoa normal trabalhava à razão de 60 a 70 pulsações por minuto, martelava a caixa torácica de Jesus a uma média de 120, 130 pulsações, afligido pela dramática carência de oxigênio e de força das áreas nobres do organismo. Cérebro, rins e, nestas circunstâncias, da musculatura que lutava pela entrada de ar nos pulmões. O instinto de sobrevivência estava a imprimir ao coração um débito que cavalo de Troia avaliou entre 30 e 40 litros por minuto. No entanto, à medida que o tempo ia passando, as formidáveis palpitações do Nazareno foram oscilando, com sucessivas baixas, consequência da menor atividade do bulbo raquidiano, que começava também a fraquejar, enviando muito menos impulsos nervosos ao coração. Este, em suma, provocaria um círculo vicioso de caráter irreversível. 14h40, o mestre, com as costelas tensas como arcos e as artérias pulsando sem descanso, afastou o queixo do tórax. O olho direito começava a dar sinais de um ligeiro estrabismo ou desvio divergente. Franziu as sobrancelhas e com um gemido suplicante exclamou: "Tenho sede." Longino repetiu a manobra, mas, nesta altura, os lábios de pergaminho mal roçaram a tampa esponjosa do cântaro. O centurião oscilou o archote à altura do rosto do Galileu, com lentos movimentos da direita para a esquerda. Mas a pupila, muito dilatada, não chegou a mover-se. Jesus começara a perder a visão. O olhar vidrado fez-me pensar na possível formação de um edema pupilar ou um inchaço do nervo óptico no fundo daquele olho, certamente em consequência da hipertensão intracraniana ou do menor fluxo sanguíneo naquela região da cabeça. O oficial examinou atentamente o rosto do rabi.
O nariz, apesar do hematoma e do possível desvio ou fratura dos ossos, começara a adquirir um sombreado alongado, sinal inequívoco da fase pré-mortal. Também as cavidades orbitais estavam mais acentuadas, registrando-se um afundamento da bolsa adiposa do pômulo direito. O esquerdo encontrava-se tão tumefacto e ensanguentado que nele era impossível descobrir sinal algum. Este, comentou Longino, está pronto. E voltou para junto dos seus homens, movendo a cabeça com certo desalento. Acocorei-me dirigiu o finíssimo laser avermelhado para baixo do último segmento do externo apêndice xifoide, procurando assim evitar o choque dos ultrassons com as costelas falsas e as flutuantes. Ao encontrar a massa esponjosa e elástica dos pulmões, a catástrofe respiratória surgiu em todo o seu dramatismo. O pulmão esquerdo encontrava-se quase em colapso, por causa de um derrame pleural. As chicotadas e suas sucessivas pancadas e pontapés nos flancos, e concretamente no esquerdo, tinham originado, sem dúvida, a acumulação de líquido na parte inferior do saco pleural que envolve o pulmão. Ao medir os mais importantes parâmetros da respiração de Jesus de Nazaré, o computador encarregado das avaliações e registros, um Datasphere, sistema online, EDV70, calculou que naqueles momentos, utilizando o chamado sistema L, baseado em tabelas francesas elaboradas em Nancy, foram desenvolvidos cerca de 40 parâmetros. Por exemplo, AVC, ou capacidade vital, VT ou volume corrente, RV, ou volume residual, TLC, ou capacidade pulmonar total, MV, ou volume minuto, transferência ou difusão pulmonar do oxigênio, RAV, ou resistência de vias aéreas, distensibilidade pulmonar e torácica, IPST, ou pressão de retração elástico pulmonar. N. Do M. 14 horas e 40 minutos, tal como supunha, a capacidade vital do Galileu encontrava-se em fase crítica, com déficit superior a 70%.